O quadro Cospe Fogo, ele tem a intenção de levar até você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, um debate sobre assuntos relevantes do dia a dia. A ideia é utilizar esse espaço aqui para esclarecimento ou aprofundamento de questões essenciais na vida de cada cidadão, para que você, após as explanações de cada um, possa formar a sua opinião ou mesmo tirar dúvidas sobre o assunto. E o assunto de hoje aqui no Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, é pena de morte. Foram convidados para o debate favorável à pena de morte o vereador Valdir Gomes e, do outro lado, contrário a essa proposta, o juiz federal Odilon de Oliveira, quem agradeço aos dois aí por aceitarem o convite. Neste quadro, cada convidado terá 3 minutos para dar a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Bom dia a todos e vamos iniciar mais um Cospe Fogo. Agora no Tribuna Livre. No Tribuna Livre, Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Pena de morte no Brasil, solução ou retrocesso? Os constantes casos de violência colocam em questão se as punições aplicadas no país realmente são suficientes, principalmente para crimes considerados bastante graves. Ainda que o governo até então não tenha demonstrado interesse em recolocar a pena de morte no ordenamento jurídico, há quem defenda a volta dessa forma de punição. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em setembro de 2014 revelou que 43% dos brasileiros são a favor da pena de morte, enquanto 52% se posicionaram contra. Muitos dos que são a favor utilizam como principal argumento que a pena de morte reduziria a violência no Brasil e diminuiria os gastos com a ressocialização dos presos, uma medida que poucas vezes funciona. Para os favoráveis à pena de morte, ela é a única forma de garantir que os criminosos não retornem à sociedade ou que cometam outros crimes dentro da prisão. Os que discordam dessa posição argumentam que a defesa da pena de morte no Brasil é guiada puramente por sentimento de vingança, sem qualquer motivação racional, o que faz com que a sociedade não perceba as desvantagens que a punição pode trazer, como o desperdício de recursos que poderiam ser melhor utilizados na recuperação do preso. Contrários à pena de morte acreditam que aprovar a volta da punição no Brasil é ignorar os diversos problemas sociais enfrentados no país. E aqueles que defendem a pena de morte são pessoas pertencentes sobretudo às elites brasileiras que ignoram o fato de já existir uma espécie de pena de morte no país, que é a violência diária, que ocasiona diversas mortes entre as camadas mais pobres da população. Portanto, enquanto os defensores da pena de morte afirmam que ela é a única solução para impedir que criminosos voltem a cometer crimes na sociedade, os que são contra a pena capital acreditam que ela não teria qualquer efeito, já que nenhum criminoso deixa de cometer um crime acreditando na possibilidade de ser punido. Para eles, o papel das prisões é ressocializar o preso, dando a ele chances de retorno ao convívio em sociedade. 7h45, vamos falar agora dos dois debatedores, do doutor juiz, o doutor Odilon de Oliveira, juiz federal. O doutor Odilon de Oliveira formou-se em Direito aos 29 anos, foi procurador federal, promotor de justiça, juiz de direito e é juiz federal desde 1987. Sempre trabalhou em fronteiras como juiz federal na área criminal. Condenou centenas de traficantes internacionais. De 2005 a 2013, recuperou do crime organizado em torno de 250 imóveis urbanos, mais de 100 imóveis rurais, 20 aeronaves e quase 1.000 veículos, além de milhares de bovinos e valores. Valdir João Gomes de Oliveira é funcionário público aposentado como fiscal de obras e já exerceu diversas funções na administração municipal, uma delas como de assessor da Secretaria Municipal de Governo e chefe do Horto Florestal, onde realizou uma reforma polêmica. Além de sua atuação como servidor municipal, o hoje vereador eleito por Campo Grande, Valdir Gomes, é muito conhecido por ser um consagrado carnavalesco que participa dos desfiles de fantasias em todo o estado como hors concurso. Começamos agora o quadro Cospe Fogo, Sérgio Cruz.
Pois é, vou fazer a primeira pergunta para o Valdir Gomes, que está aqui à minha frente, né? E é a favor da pena de morte. A pergunta para um cristão. Você é cristão, não é? Sim. Cristão. Segundo a ótica do cristianismo e da maioria das religiões, inclusive as que adotam essa sentença, em suas vertentes mais radicais, como o caso do islamismo, o indivíduo, enquanto vive, tem a chance de se arrepender. Outro ponto é a determinação divina sobre a vida humana, sendo somente Deus quem determina quem deveria morrer ou viver. Você não acha que é uma incoerência, neste caso, do cristão defender a pena de morte? 3 minutos para a resposta. Inicialmente, meu bom dia. Olha, eu fico como educador. Recentemente a gente viu essa morte do Cauã. E aí eu pergunto, como fica a família diante de uma pessoa que tira a vida em defesa de uma criança, entendeu? Alegando que ele era um educador ou coisa desse tipo. Então, eu pergunto, de que forma vamos resolver essa situação? Você acha que o presídio vai resolver? O presídio hoje está lotado. Os presídios hoje não educam. Os presídios hoje, a situação dele, ao invés de educar, a pessoa que cai naquele presídio, ele aprende tudo daquilo que ele até não conhecia. Por quê? Não, aí eu quero, que eu questiono, quer dizer, fazer-se o quê? Se até hoje não se fizeram nada. Não o judiciário, mas eu digo os políticos que não fizeram leis adequadas, por isso que as pessoas não temem justiça, as pessoas não temem judiciário. Não temem por quê? Porque as leis são brandas. Então, como que a família, esses crimes que aconteceu recente, não a nível só de Campo Grande, a nível de Brasil, a pessoa vai, se tem dinheiro, ele fica um tempo muito curto e volta e comete de novo, como a gente tem presenciado a nível de Rio de Janeiro, pessoas que cometeu crime, mais de um crime, ele foi condenado, ele voltou para a rua e ele voltou a fazer. Então, eu acho, no meu entender, ou os políticos resolvam, entendeu? Ou tem que ter essa pena de morte, sim, porque não dá mais para conviver. Inocentes morrendo em mãos de pessoas, entendeu? Que, tipo assim, veio, como você mesmo colocou, quem dá a vida é Deus. Eu acredito que só Deus pode tirar, mas os crimes que hoje ocorrem são crimes bárbaros, aonde as famílias pede justiça e muitas vezes essa justiça vem muito tardia, muito tarde demais, e isso faz com que as pessoas não acreditem mais em nada, entendeu? Então, por isso eu acho que ou muda a concepção dos políticos que serão eleitos na próxima legislatura para ter uma visão dessa situação, na minha ótica, ou senão o único caminho para poder resolver seria essa sentença. É uma sentença dura, é uma sentença que a gente vê a pena de morte, como tem nos Estados Unidos, dói falar numa pena de morte, mas pelo que o Brasil vive hoje, eu acho que tem que fazer uma enquete para saber se esse é o caminho, entendeu, que nós vamos tomar, porque aguentar a violência como ela existe hoje não dá mais. A população cansou de ver esse tipo de situação. Doutor Odilon, 1 minuto para a réplica. O Valdir Gomes, pessoa ilustre, tem um histórico como funcionário público, como político, muito elogiável. Ele não é radicalmente favorável à pena de morte. Ele oferece opções. Quer dizer, a primeira opção que ele oferece é o Estado se reorganizar. Isto é, temos que redescobrir o Estado brasileiro e os estados também, os países também. Temos que redescobrir o Estado repressor. Esta que é a opinião central, pelo que eu percebi, e pela formação ética e religiosa do vereador Valdir Gomes. Nessa redescoberta do Estado, evidentemente que está a estruturação. Estruturar primeiro as leis, criar leis fortes, porque o nascedouro de tudo está exatamente no Congresso Nacional. Valdir, um minuto para a tréplica. Então, eu acho que ele colocou, vem de encontro com o que eu penso. Agora, se não mudar, se esses políticos, entendeu, não entender dessa forma, porque eu acho que quando você vota para uma pessoa é para ele te representar, mas te representar em todos os sentidos. E uma das situações hoje, a nível de Brasil,
é a violência. A violência tomou conta do Brasil, a gente não vê pessoas levantando uma bandeira efetiva em relação a essa violência. E o que acontece? O caminho é o que nós estamos vendo, entendeu? São inocentes sendo submetidos a estupro, inocentes submetidos a mortes violentas, inocentes sendo assaltados. Então, é isso que o nosso digníssimo juiz colocou, é o que eu penso. Se não mudar as leis, no meu entender, é isso que vai ter que ocorrer. Sérgio Cruz. Pois é, a pergunta agora é ao doutor Odilon. Doutor Odilon, a pena de morte garante que um criminoso não cometerá mais crimes, até porque aquele foi, deixou de existir. Todos sabemos que o regime prisional não recupera ou ressocializa ninguém. O senhor já deu mais ou menos já apontou soluções. Agora eu queria que nesses 3 minutos o senhor ampliasse um pouco mais da sua sugestão sobre como evitar a pena de morte. Eu sou, logicamente, sob o ponto de vista religioso, contra a pena de morte, e também sob o ponto de vista legal, ponto de vista jurídico. Para evitar a pena de morte, evitar, aliás, o cometimento de crime, essa criminalidade que assusta a sociedade, o Brasil tem que partir para a prevenção. Políticas sociais e políticas econômicas que garantam a redução de risco, a redução da criminalidade. E o Brasil tem que fazer isto em vários aspectos. Primeiro, no aspecto da família, reestruturar a família, a instituição família. Porque para se enfrentar essa criminalidade e se evitar a pena de morte e qualquer tipo de prisão, a primeira coisa que tem que fazer é o investimento na família. Conscientização das famílias, conscientização dos pais e na área da educação também. O Brasil é o 7º país mais rico do mundo e, no entanto, é o 88º em 127 países na área da educação pública. Então, investindo nessas políticas sociais, nós vamos formar as pessoas e evitar o risco de que aquela pessoa se encaminhe para a criminalidade. O Brasil ele tem que exercer uma política de segurança pública confiável. Com relação à fronteira, nós temos uma faixa de fronteira que corresponde a 29% do território nacional. Não há policiamento na fronteira, tudo passa. Passa o bem e passa o mal. Passa a droga que vem trazer violência e que vem trazer insossego às famílias e à sociedade, e passam também as armas que vêm alimentar o Rio de Janeiro. Eu concordo plenamente com o Valdir Gomes quando ele diz que a estrutura do Estado, quer dizer, o Estado repressor, aquele Estado que reprime, isto é, a esfera penal nossa no Brasil, ela está completamente falida. Não é a justiça penal que está falida, é tudo que está falido neste país. Congresso Nacional, feitor das leis, depois vem a polícia, toda sucateada. Aí nós temos o Ministério Público, que já recebe um trabalho mal feito, não por culpa da polícia, mas por culpa da sua falta de estrutura. Depois vem o Judiciário, que recebe também, no efeito dominó, aquele trabalho. Vem o sistema prisional, que não recupera ninguém. O efeito principal de uma decisão judicial é a recuperação, a reinserção social. As prisões estão superlotadas, mas se a gente for adotar a pena de morte, os cemitérios também estarão superlotados, porque é tanta gente que deveria, na concepção daqueles que defendem a pena de morte, que deveria morrer. Então nós teríamos uma superlotação no cemitério, teríamos que pegar o Brasil e transformar metade dele em cemitério. Então eu sou juridicamente e sou do ponto de vista religioso, totalmente contra. O Estado é que tem que se emendar, se consertar. O Estado é que tem que cumprir a obrigação dele. Agora, porque o Estado não cumpre a obrigação, nós vamos matar as pessoas? Valdir, 1 minuto para a réplica. Então, o doutor Odilon é uma pessoa que conhece a situação da capital, até porque é palestrante, mas aí eu pergunto, como, se não mexer na estrutura, como que um educador, um professor, que nós temos, que é a visão macro hoje, no meu entender, é a educação, tá? Um professor que é mal remunerado, um professor que não tem uma estrutura, que tem que, muitas vezes, para ele se manter, tem que ter 3 turnos,
entendeu? Para ele poder levar essa mensagem ao aluno. Muitas vezes, entendeu? A maioria não tem condições de fazer um concurso. Então, e aí a gente vê a política não é voltada para essa estrutura que precisa se organizar. Por isso que eu digo, enquanto não tivermos representante que vai olhar para a educação, sabe, tudo que a gente for discutir não tem fundamento, não tem fundo. Doutor Odilon, 1 minuto para a tréplica. Eu apoio o Valdir Gomes no sentido dessa reformulação da política brasileira, reformulação e primeiro também da mentalidade humana. A cabeça do ser humano tem que ser modificada completamente. O ser humano ele tem que ser voltado mais para o altruísmo. Um altruísmo que não se chama bolso, que não se chama interesse próprio. O Brasil tem como fazer isto. A gente vê falar constantemente, na semana passada nós tomamos um susto, quando o governo federal anunciou o desequilíbrio fiscal. Desequilíbrio fiscal a gente já vem observando há muito tempo, desequilíbrio fiscal. Então vamos aumentar o tributo de contribuição previdenciária de 10% ou 11% para 14% e assim por diante. Tem que arrecadar? É lógico que tem que arrecadar. Então vamos arrecadar cortando a corrupção, 1,83 bilhões de corrupção no Brasil. Aí vamos cortar também a sonegação fiscal, que corresponde a 500 bilhões, e vamos cortar também esses incentivos fiscais que são atrelados à corrupção. Aí faríamos um Estado repressor decente. São 7h58 na capital do Mato Grosso do Sul, 7h58. Você está participando hoje, aqui no quadro Cospe e Fogo, não é? Ouvindo aí o tema, pena de morte, com o vereador Valdir Gomes, favorável à pena de morte, e o doutor Odilon de Oliveira, juiz federal, contrário à pena de morte no nosso país. Carmen Cestari. Vamos fazer agora a pergunta para o vereador Valdir Gomes. Vereador, a pena de morte, ela tem sido revista, inclusive, em vários países que já aplicam, porque não tem reduzido a criminalidade. O criminoso, comprovadamente, ele não mensura a sua pena na hora de cometer o crime. Nós vimos aí 2 brasileiros condenados à morte na Malásia, que entraram com drogas, e no aeroporto da Malásia tem lá uma faixa comunicando já que quem for pego com droga está sujeito à pena de morte, e mesmo assim esse crime se mantém. Na Índia, estupros coletivos continuam ocorrendo apesar da pena de morte. O criminoso, ele não mensura sua pena na hora de cometer o crime. Prova disso é que comete seus crimes achando que não será punido. O senhor avalia assim? Que não tem medo da punição, apesar de vários países adotarem a pena de morte. Nesses países, o senhor acredita que eles não têm medo da punição? Olha, Carmen, a gente que mexe com o social, eu tenho acompanhado, já acompanhei, inclusive, com pessoas que trabalham próximo à minha pessoa, nesse longo tempo de prefeitura, e eu percebi pessoas que cometeu algum delito e foi preso, entendeu? Que ao invés dele se recuperar lá dentro, ele voltou profissional. Quer dizer, é o quanto ele cai aqui fora, ele volta lá para dentro. Por quê? Porque lá, entendeu? Ele aprende de tudo. Ao invés dele cometer um crime, por exemplo, por uma droga, a hora que ele sai de lá, ele sai PhD em tudo. Então, essa é a situação que a gente vê. E aí o que mais me choca, que eu quero voltar a frisar, é a família. É a família quando perde teu ente querido sem ter defesa. Então, eu fico assim assustado. Até quando vai isso? E eu acho que não deve estar acontecendo com os grandes políticos, sabe? Essas coisas que a gente vê, porque se tivesse acontecido, sabe, bem próximo, não é isso que eu desejo, mas se acontecer próximo de um filho de um político, de uma pessoa, eu acho que eles tinham que rever, porque a revolta é muito grande. Eu andei conversando recentemente com uma família que foi assolapada dessa forma, que perdeu sem defesa. Quando eu falo em pena de morte, eu falo igual o estupro dessa criança, que o cara, além de estuprar, ainda matou. Quer dizer, é uma violência que não dá mais para aceitar no Brasil. O Brasil tem que tomar... Aí a gente fala, é o caminho que eu consigo ver, é uma punição mais severa. Por quê? Como que você pode, você que tem um filho, eu que tenho um neto, acontecer uma coisa dessa? Você fica impotente, esperar só da justiça, é aquilo que eu falei para você. Você está entendendo? Se a pessoa
pessoa tem um bom advogado, tem uma estrutura, não vai dar nada. Então, é isso que eu vejo, é o que as pessoas passam pra gente. Eu, como pessoa que mexe com o social, e agora voltei pra política depois de 18 anos, eu escuto muito isso, as pessoas chegar como o vereador vai resolver. O vereador não vai resolver, entendeu? O vereador pode acalentar, ajudar, mas não é isso. Eu acho que as pessoas tem que temer alguma coisa, porque eu, por exemplo, até como político, tem hora que eu fico até meio assim com vergonha de ver com essas malas que correu no Brasil afora. Você vai pensar o quê? O que o político quer fazer em benefício, entendeu? Do cidadão, do quem é estuprado, do quem é violentado. Então, a gente chega a pensar, será que tem jeito? Tem jeito sim, é aquilo que eu falei para você. Ou muda essa situação, começando com a educação, para poder chegar. Aí eu posso dizer para você que daqui a um ano, quando mudar essa estrutura, dizer, olha, eu errei em falar em pena de morte, mas hoje esse é o pensamento. Doutor Odilon, 1 minuto para a réplica. O Valdir Gomes, ele representa, logicamente, pelo menos 46% do pensamento da população brasileira. Porque 46% são favoráveis à pena de morte. Agora, esse pensamento da população representa efetivamente, como afirma o vereador Valdir Gomes, o desespero. Quer dizer, as pessoas não confiam mais em ninguém, e as pessoas não confiam nos políticos, naqueles procuradores que a gente deu procuração, deu um instrumento de procuração, deu autorização para defender nossos interesses, inclusive e sobretudo na área da segurança pública. O Brasil efetivamente ele está falido. Eu, como juiz que conheço, sou juiz há 35 anos, como juiz do Estado, promotor de justiça, 30 anos como juiz federal, eu não tenho condições de negar que o sistema prisional brasileiro está completamente falido. E não tenho condições de negar que é o sistema penal completo. Então, nós temos que sim, que reformular o Estado. Mas não vamos reformular o Estado matando, não, enforcando, não. Porque senão nós teríamos que... Sim, Valdir, 1 minuto para a tréplica. Então, eu acho que o doutor Odilon entendeu a minha situação. Eu não sou assim, coloco uma coisa na cabeça e que aquilo tem que acontecer. Que o desespero é tão grande, sabe, que a gente vê da população e que nos chega diariamente naquela Câmara, que a gente chega a pensar assim, será que tem jeito? É como o doutor Odilon falou, entendeu? A situação está tomando um norte por falta de representação que nós não temos. E aí a gente passa a pensar dessa forma. É igual aqui em Campo Grande mesmo, esses últimos crimes horrorosos que aconteceu, as pessoas não recorreram, sabia? Para nos ajudar, para orientar. E aí você vai fazer o quê? Então, essa é a situação que vivemos. Eu acho que ela tem como mudar se a gente conseguir, na próxima eleição, colocar pessoas envolvidas com o social. Pergunta agora para o doutor Odilon de Oliveira. Doutor Odilon, o senhor acabou de relembrar o percentual, 46% a favor da população brasileira a favor da pena de morte, 52% contra. É um equilíbrio muito grande. E a cada caso de violência que nós ficamos sabendo, aumenta a revolta. E aí, como o senhor mesmo colocou, o sistema prisional no Brasil hoje está falido. As pessoas que são a favor da pena de morte, que não é o seu caso, não levam em conta os diversos erros judiciais em processos que acontecem e que acabam punindo com a morte pessoas inocentes. Isso, inclusive, temas de filmes e tudo mais. Como é que o senhor avalia, no caso de uma institucionalização da pena de morte, e o senhor é um homem da justiça, os erros em processos podem acontecer, não é? 3 minutos para... Pode acontecer, sim. Inclusive, aqui o Brasil tem exemplo das penas de morte que aconteceram aqui. O Brasil, até o ano de 1850, por aí assim, tinha pena de morte aqui. E houve muitas revelações depois da execução, no sentido de que aquelas pessoas eram inocentes. E isso acontece no Brasil inteiro. O mundo hoje tem em torno de aproximadamente 55, 60 países que ainda adotam a pena de morte. O Brasil também adota a pena de morte, né? No caso de crime de guerra, né? Então, a legislação penal militar, ela prevê o crime de morte, pena de morte. E a ONU vem desempenhando um movimento muito grande
E o Brasil, logicamente, integra a ONU no sentido de eliminar a pena de morte em todos os países. Porque a pena de morte ela não tem trazido, além dos erros que se verificam, ela não tem trazido assim um efeito pedagógico. Quer dizer, aquela pessoa que morreu, está resolvido aquele problema. Mas o problema não é aquela pessoa, o problema é uma coisa mais crônica. Isso é um problema social. A gente resolveu o problema se vingando daquela pessoa, mas nós não vamos consertar nada com a morte daquela pessoa, com o assassinato oficial daquela pessoa. E aquilo não produz um efeito. Eu, se for criminoso e tiver essa vocação, eu não vou me inibir em razão daquilo. No momento de violência, no momento de emoção, eu vou efetivamente cometer aquele delito. Então, se a gente pensa recuperar a sociedade, dar exemplo à sociedade, matando, nós não vamos resolver problema nenhum. Eu volto a bater na mesma tecla. O Brasil tem uma sonegação fiscal de 500 bilhões de reais por ano. O Brasil tem uma renúncia fiscal de mais ou menos 280 bilhões por ano. O Brasil tem uma corrupção de mais ou menos 180 bilhões por ano. Se a gente somar tudo isso, nós vamos ter uma importância de 963 bilhões a cada ano. Isso corresponde a 27% do orçamento brasileiro. Quer dizer, haveria 27% a mais. Mas vamos reduzir isso para 15%. Isso daria para consertar o Brasil, reformular o Brasil sob o ponto de vista da segurança pública. É aí onde eu apoio o vereador Valdir. O que o Brasil tem que ter é vergonha na cara e enfrentar esse problema de maneira séria. O Brasil trata a segurança pública e vem tratando em relação à segurança pública a sociedade como mero detalhe. Então tem que haver um conserto estruturando as polícias, estruturando o poder judiciário e estruturando também o sistema prisional. E, evidentemente, tem que haver, antes disso, uma política de prevenção. Isso é que resolve o problema. Vereador Valdir, 1 minuto para a réplica. Então, eu queria então acrescentar aí, diante do que o nosso ilustre juiz colocou, vamos colocar uma prisão perpétua, então, porque eu sou contra a violência, eu não consigo matar uma galinha, para você ter uma ideia. Mas é os crimes que a gente vê que nos assusta, entendeu? E aí verificando um estudo, nos Estados Unidos, para ter uma ideia, a pena de morte, ela é mais cara do que manter um presídio, um presidiário lá dentro. E no Brasil é a mesma forma. Quer dizer, quantas pessoas que eu tenho conhecimento que está no presídio, entendeu? E que recebe, que nós temos que pagar. Então, é essa situação que é revoltante. E aí, quando eu falo em crime de morte, em pena de morte, são aqueles crimes bárbaros. Não é só um crime comum, não. Juiz Odilon de Oliveira, 1 minuto para a tréplica. Aqueles que defendem a pena de morte pensam em estupro. No Brasil, eu vejo na televisão, nós estamos vendo, a cada 11 minutos ou 11 segundos, não me recordo, uma mulher estuprada no Brasil. Esses seriam, logicamente, enforcados ou fuzilados. Existem tantos outros crimes bárbaros. Agora eu fico pensando assim, a corrupção também é um crime bárbaro, porque a corrupção ela traz todo tipo de injustiça, ela traz em primeiro lugar a fome, e depois da fome vem a morte. E a morte, através da corrupção, da fome, é uma morte cruel, é uma morte lenta. E aí eu fico pensando assim, será que compensaria, Valdir, a gente cercar Brasília e transformar aquilo num cemitério nacional? Será que compensaria? Ou compensaria expurgar essa classe política safada, corrupta e cebosa que anda sugando o dinheiro e a esperança do povo brasileiro? São 8 horas mais 10 minutos. O tema de hoje aqui no Cospe Fogo é a pena de morte. Nós estamos debatendo com o vereador Valdir Gomes e o juiz federal, doutor Odilon de Oliveira. Vereador Valdir, você falou que nos Estados Unidos o custo para matar um preso é maior do que para mantê-lo na cadeia. O Estado, ele não deveria então se esforçar para que a pessoa não cometa crimes? Mas é aquilo que a gente está colocando tanto desde o início, tanto eu como o doutor Odilon, entendeu? Enquanto, entendeu, não tiver pessoas
que olhe na educação. Até porque eu sou educador, entendeu? Eu sei a situação do que é a educação, entendeu? Se hoje os presídios estão cheios, se fizer um levantamento, até porque durante final de semana a gente tem um programa no Valvozes que a gente atende presidiários que pagam pena. Se você conversar com eles, 90% são semi-alfabetizados. Eles mal sentaram num banco de escola, não tem formação, conheceram a rua muito cedo. A maioria não tem uma família, porque quem sofre em toda essa situação que nós estamos discutindo aqui é a família. Porque quem cometeu de sangue frio ou sangue quente. Agora, é a família que vai ter essa situação. Por isso que eu digo a você, e lá você conversa com essas pessoas, a maioria que vai pagar a pena ali já está arrependido. Entendeu? Então, essa é uma situação. Mas a gente sabe de pessoas, a nível de Brasil, que foi penalizado e que falou, teve a tua condicional de liberação, ele vai e comete tudo de novo. Por quê? Ele passou, e aí eu volto a frisar, eu estou te falando, não é história que eu estou contando. Eu convivi com pessoas, nesses 40 e poucos anos de casa, que eu ajudei dentro do presídio, que era pessoas de família, e que foi por outro caminho, entendeu? E saiu uma vez, é a terceira vez, não se recupera. Essa é a situação. Por quê? Porque não tem, o só repreender hoje não é a situação. É igual esses menores que estão aí, de 14 anos, que segurou o outro para o outro estuprar até levar à morte, entendeu? Fica lá ele vai aprender muito mais, porque não tem uma eficiência. O Estado, o município, eu quero que me prove o contrário. Não dá sustentação, é só repreender. Só repreender não leva a lugar nenhum. E esses menores de 14 anos, eu acho que já são responsáveis também. Eles não podem dizer, menores, põe lá, daí, porque veio um monte de situação em cima, mas ele estava bem consciente quando ele segurou esse último caso, que foi revoltante para Campo Grande, para o outro estuprar e levar à morte. Então são essas situações que deixam a gente indignado. Por quê? Porque isso a gente vê todo dia, a gente não vê uma solução, a gente vê na época da eleição as pessoas prometendo tudo. Só que esse tudo, ela passa pela educação e passa pela saúde. Essa é a minha posição. Doutor Odilon, 1 minuto para a réplica. Bom, nós temos que consertar o sistema prisional desta forma. Porque, na verdade, o sistema prisional ele não recupera ninguém, nós sabemos disso, né? Agora, se o sujeito não se recupera, eu acredito que o erro maior não está naquela própria pessoa, porque a pessoa, para se recuperar, ela tem que receber mecanismos que possibilitem essa recuperação. O sujeito está preso sob os cuidados do Estado brasileiro, então o Estado brasileiro tem que dar os mecanismos. Na realidade, como disse o Valdir Gomes, não há esses mecanismos de recuperação. Então nós temos que culpar aí mais o Estado e não aquele sujeito durante o período em que ele está na prisão. E o Estado, evidentemente, tem que reformular o sistema prisional. O sistema prisional é um lixo, porque ele não recupera ninguém. Ali são pessoas que são jogadas ali como animais. Claro que essas pessoas participaram de crimes aqui, se comportando também como animais. Mas nós temos que tentar recuperar essas pessoas, contando com a iniciativa também da classe empresarial. 1 minuto para a tréplica, vereador Valdir Gomes. Então, o doutor Odilon está colocando com bastante clareza para que a população entenda o que é que a gente pensa, porque a gente convive, tanto eu como o doutor Odilon, eu sei que ele também milita na educação, dando as palestras de drogas. E isso é de suma importância, porque essa recuperação, entendeu? Ela tem que vir num todo. Nós não podemos culpar só a família, porque tem muitas famílias despreparadas. Eu conheço famílias, doutor Odilon, que mal a criança tem um pai, ou é padrasto, ou coisas desse tipo. Então eu acho que essa recuperação, eu sonho ainda ter um Brasil diferente, principalmente não ver o que a gente viu nesses últimos anos, sabe? Eu nunca vi, eu esperava ver, sabe, uma corrupção sulapada, malas da rua, dinheiro, e aí as pessoas não sabiam de quem é. Então são coisas que envergonham a classe política no qual eu faço parte.
Doutor Odilon, a pena de morte, ela não ajudaria a reduzir a lotação dos presídios, dando assim lugar a quem realmente pode ser recuperado? Não, a pena de morte não ajudaria a reduzir os presídios. Primeiro, nós temos hoje no Brasil em torno de 650 mil presos. E no caso da pena de morte, a justiça já tem uma burocracia danada, uma burocracia ferrenha. Para terminar um processo hoje em dia é dos 200 anos, uma eternidade. A gente verifica nos Estados Unidos, naqueles locais, aqueles estados do americano e outros países também onde há pena de morte, que normalmente é uma burocracia muito grande. O sujeito fica 5, 10 anos no corredor esperando a ordem de execução dos Estados Unidos. E isto, evidentemente, é aplicado no Brasil. O Brasil é um país muito mais lento, a justiça penal aqui é muito mais lenta do que nos Estados Unidos. E imagina aqui que demoraria 10 e 15 anos para se enforcar uma pessoa. Então isso não reduziria o sistema prisional de maneira alguma. E a gente tem que pensar exatamente em mecanismo de prevenção, mecanismo de fortalecimento da nossa família. Nós temos que fazer isso. O Brasil, ele pratica uma inversão muito grande com relação à priorização. O professor, Valdir Gomes é professor, ele sempre foi educador. A média salarial do professor hoje em dia gira em torno de R$2.000 no Brasil. Essa é a média salarial. Tem estado que o professor ganha um salário mínimo. A média é essa. A média de gasto com o preso gira em torno de R$2.000 também por mês. Então o preso dá uma despesa de R$2.000, é a mesma despesa que dá um professor. Um aluno de escola pública dá um gasto mensal de R$200 e poucos. Certo? O Brasil disponibiliza isso para um aluno de escola pública. Então está havendo uma inversão muito grande. Acredito eu que se o Brasil investir efetivamente na família e se o Brasil investir efetivamente na educação, nós vamos resolver o problema. Nenhum país se enriquece a não ser através da educação. Então nós temos que fechar uma questão em torno da educação. E como resolver esse problema da educação? Logicamente tem que criar uma cultura, uma doutrina de valorização da educação. E isto começa com a eliminação também dessa corrupção. O que se rouba, a roubalheira no Brasil hoje em dia, daria para construir, Valdir Gomes, por ano, todo ano, escolas para 19 milhões de alunos. Vamos supor, o Brasil tem 55 milhões de crianças em idade de ensino fundamental, 55 milhões de crianças. Com essa roubalheira, ou metade dessa roubalheira, a gente em pouco tempo edificaríamos escolas públicas de tempo integral para acolher essa legião de pessoas de 50 e tantos milhões de... Você iria tirar da rua as crianças, o pai sai para trabalhar, a mãe vai trabalhar, a criança fica durante 4 horas na escola, depois vai para a rua. E a gente retiraria e resolveríamos também o problema da violência. Eu acho que o caminho correto é esse. 1 minuto para a réplica, Valdir. Olha, é inteligente a colocação do Dr. Odilon. Eu também comungo com essa tese, mas nós temos que achar um caminho. Eu acho que a gente esperar, doutor Odilon, só da política em si, sabe? Eu acho que as pessoas, e aí a gente vê esses movimentos, eu acho que nós temos que, então, conscientizar a população a importância dos nossos representantes. Eu penso dessa forma hoje. Eu acho que esquecer os benefícios que você ganha num período de eleição e pensar naquelas pessoas que realmente têm compromisso, não só com a sociedade, mas que têm compromisso com o menor, que têm compromisso com o idoso, que têm compromisso com o transporte, para a gente sonhar com uma mudança dessa, sabia? Eu fiquei afastado da política 18 anos e eu voltei agora, sabe, com toda essa situação, e eu quero brigar também, sabia? Eu quero, não como político, mas como cidadão. Doutor Odilon, 1 minuto para a tréplica. Política materno-infantil. Isto é um mecanismo de natureza política para a prevenção, e através principalmente do fortalecimento da família. O Brasil é o 4º maior país do mundo, o 4º maior pecador com relação à política materno-infantil. Se o Brasil não tem política materno-infantil, isto é, se não cuida da maternidade e não cuida da criança, vai cuidar de quê? O que nós vamos esperar dessas crianças? Vai esperar o destino é que vai guiar essas pessoas. Drogas. O Brasil é o 4º maior consumidor de drogas injetáveis. E
As drogas no Brasil causam uma violência de aproximadamente metade, 60 mil mortes, 30 mil mortes no Brasil, assassinatos por ano são devidos a drogas. Doutor Odilon, esses últimos crimes bárbaros na capital, como que o senhor vê, que seria uma solução mais de imediato para a gente poder dar uma resposta à sociedade? Bom, em primeiro lugar, prender esses animais. Eu não sei se esses animais já estão presos. E, em segundo lugar, executar a pena na sua integralidade, o que a legislação não permite. Então já começa o erro aí, o erro do Congresso Nacional. E você tem razão ao dizer que a política tem que ser reformulada, porque a nascente, o nascedor está no Congresso Nacional, é de lá que partem as leis. O sujeito comete um crime hoje em dia, daqui a um tempo ele está solto, vai para o regime semiaberto, se não tem o semiaberto ele vai para o regime aberto e assim por diante. Então tem que prender essa gente e dar aquele castigo, aquela punição que a lei impõe que se dê. Agora, meu irmão, o Valdir Gomes e queridos ouvintes, eu fico triste e angustiado muito também, primeiro com esses fatos, segundo é com a fraqueza da lei. O juiz, ele tem sentimentos, antes de ser juiz, ele é um ser humano como qualquer outro, tem filhos, tem netos, então ele pensa também nessas coisas. E o juiz fica triste porque o martelo que ele recebe em cima da mesa para trabalhar, o martelo que ele recebe para condenar aquela mãe que furtou uma lata de manteiga para que o filho conheça a manteiga, que nem conhece a manteiga ainda, é o mesmo martelo que a gente usa para combater o ladrão de colarinho branco. Isso é que é triste. É o mesmo martelo que a gente usa para combater aquele traficante, o financista, que nem sai lá do paraíso fiscal. Ele fica por lá e fica comandando o tráfico na Colômbia, comandando no Brasil. Isso é que é uma tristeza muito grande. Então o que temos que fazer é isso, punir essas pessoas e todos nós lutarmos ferrenhamente por uma legislação bem mais eficiente. 30 anos de prisão, por que só 30 anos de prisão? Vamos passar para 40, vamos passar para 50 anos, mas vamos tentar recuperar essa gente. 1 minuto para a réplica, vereador Valdir. Olha, doutor Odilon, eu fiz a pergunta, mas eu já tinha quase certeza que a resposta seria essa, porque conheço a pessoa, sei que sempre lutou pelo certo, pelo justo, e eu também tenho essa tese no que o senhor coloca aí, que eu acho que, inclusive, eu nunca condenei o judiciário, porque não é ele que faz as leis. As leis são feitas lá de Brasília que vem. Mas eu queria acrescentar que a gente vê hoje a justiça envolver com coisas pequenininhas, dando atenção para coisas pequenininhas, entendeu? Principalmente quando se fala em política. E as coisas que têm que ser resolvidas, igual esses crimes que até dia desse atrás eu estava ouvindo, entendeu? Não tem uma solução, sabia? Eles não dão uma solução efetiva, sabe? Então eu acho que realmente a gente se entristece cada dia mais, mas as esperanças a gente não pode perder. Doutor Odilon de Oliveira, sua pergunta ao vereador Valdir Gomes. Valdir Gomes, o que é que você, como político, pensa que os políticos devem fazer na área da educação? Olha, doutor Odilon, até como educador que sou, que milito nessa área, eu acho que os nossos professores, não só os professores, porque tem que ter também a parte de material. Eu acho que enquanto eu não tiver uma escola voltada para a comunidade, com os professores pedagogicamente valorizados, sabe? A educação não anda. O que existe é colocar o professor na sala de aula e achar que ele tem que resolver toda a situação da comunidade, do pai, da mãe. Isso é o que existe hoje. E não é verdade. Os professores hoje, eles, além de ser educadores, eles têm que ser pai, eles têm que ser amigo, e o tempo é muito curto. A gente percebe nas escolas, e agora recentemente teve uma prova assim que até me emocionei, de ver uma professora que foi demitida de um CENIF. E aí, nessas demissões que houve, e aí ela me procurou, ela chorava de dizer, olha, eu tenho 12 anos, estou deixando aquelas crianças que eu dava banho todo dia, que eu cuidava, como será que estão sendo tratadas? Então essas coisas mexem com o sentimento, porque eles não dão valor a quem tem que dar. Eu acho que a educação, ela tem que vir com formação
integral. Dentro do teu secretário tem que ter um perfil, os professores têm que ser tem que ser valorizado, a escola tem que ter equipamento. Eu estou vendo escola aí que nem banheiro tem para as crianças, perdeu a identidade. Então, e aí fala em educação. Educação é um conjunto, entendeu? É um conjunto de material didático, é um conjunto de professores bem pagos, é um conjunto de cursos para poder, incentivo é o que falta, eu acho que é isso que falta. Doutor Odilon, 1 minuto para a réplica. Eu apoio o Valdir Gomes com relação a essa reformulação do ensino. Eu posso dizer que praticamente conheço as escolas do Brasil inteiro, porque nos últimos 3 anos e meio eu dei 402 palestras e continuo nesse programa em escolas, especialmente em escolas públicas, dando palestra cedo para alunos e à noite para os pais, explicando sobre a importância da união, do casamento entre a família e a escola, do casamento entre a sociedade e a escola. E a gente percebe que, efetivamente, esses professores são heróis nacionais, procuram, com esforço ilimitado, fazer aquilo que a estrutura não permite. Então tem que haver efetivamente uma revolução, mas eu defendo, o Valdir Gomes, que os políticos trabalhem pela escola de tempo integral, retirando aquelas crianças das ruas. Nós aqui colocamos um ponto final nesse debate hoje do quadro Cospe Fogo a respeito da pena de morte. Agradecer ao vereador Valdir Gomes, ao também juiz federal Dr. Odilon de Oliveira, e o que a gente percebeu, agradecer a você, ouvinte, que participa, mandando o seu WhatsApp, que a gente percebe aqui que 50% a favor da pena de morte, 50% contrário, mas com a fala dos dois, percebemos que é necessário mudança na política, mudança na educação, e a mudança na política é com o político em si, que precisa pensar na população e deixar de pensar na sua família, no que ele pode fazer para melhorar a vida da família, o que ele pode fazer para resolver o problema financeiro, ou seja, do bolso, e resolver o problema da população desse nosso país. Eu acho que muito mais do que esse debate sobre a pena de morte, foi você do outro lado que ouviu, colocar um pouquinho, pensar um pouco mais em 2018, no dia que você vai mudar o seu governador, o seu presidente, o seu deputado federal, o seu senador, o seu deputado estadual. Então é muito importante, porque a gente sempre fala, e estamos falando todos os dias aqui da corrupção que vem acontecendo no país, e depende da gente essa mudança, de nós. Nós é que precisamos ajudar a mudar esse país. Vereador Valdir Gomes, muito obrigado pela sua participação. Eu que gostaria de agradecer, aqui tem 3 figuras ímpares do jornalismo aqui na minha frente. Dr. Odilon, uma pessoa que eu tenho a maior carinho e simpatia, nunca tivemos frente a frente como tivemos hoje. Para mim foi uma honra muito grande eu participar desse debate, até porque esse programa da manhã é um programa que a cidade inteira está ouvindo. Tá? Eu recebi muita ligação, depois que a minha audiência deve ter crescido hoje. Só tenho a agradecer o carinho de vocês e me coloco à disposição. Se foi a altura daquilo que vocês almejavam, eu agradeço. Se não for, eu agradeço da mesma forma. Doutor Odilon. Agradeço a vocês, Caramuça. Desculpe chamá-lo de Caramuça. Fique à vontade. A Carmen Sestari, agradeço ao Sérgio Cruz, figura que eu conheço já há 40 anos, desde 1977. Trepado em caixotes ali, fazendo política fazendo política na 14, junto com o Walter Pereira. E agradeço ao Valdir Gomes, para mim foi um grande aprendizado. Aprendi muito com você e aprendi bastante. Só de olhar para você, eu vejo que a gente pode renovar a nossa esperança, a nossa fé. Nós temos que renovar a nossa fé olhando no olhar dos políticos e encontrando lá um raio de esperança. Eu agradeço a todos os ouvintes.